Olá, bem-vindos sejam todos. Entro em seus lares para lhe confortar com mais um estudo para a sua vida espiritual. Hoje vamos estudar o nome pecado nos bastidores das religiões. Como eles adotam esse nome, que nos dias atuais escravizam muitas pessoas. Vamos para a mensagem de hoje. Pecado para o judaísmo. Houve mudanças na perspectiva de pecado para o judaísmo, onde antigamente o pecado era visto como uma ofensa contra Deus. Atualmente já existem outros pensamentos e visões para o pecado, na perspectiva judaica, onde ele seria uma violação de um mandamento divino, e que todos somos inclinados a fazer o mal. Isso significa, portanto, meus queridos, que para a cultura judaica, o pecado é nada mais que um ato que não é um estado ou violação moral. Porque o homem possui livre arbítrio e por isso atende a seguir o mal. Ao mesmo tempo, Deus mostra toda a sua misericórdia, meus queridos, permitindo que o homem se arrependa e seja perdoado pelo seu ato. Olha só, na perspectiva protestante para o pecado, o que é pecado para o protestante, meus amados? Bem como no judaísmo, o protestantismo acredita que o pecado é inerente ao homem, mas ao mesmo tempo que o pecado está em todos os homens. A divisão entre o pecado cometido contra a carne, que pode ser perdoado, é o pecado cometido contra o Espírito Santo, que não pode ser perdoado. Para os protestantes, no entanto, também é explícito que o pecado é um ato que o homem comete quando tomado pelo seu desejo e não segue os mandamentos de Deus, o que é considerado também, meus queridos e amados irmãos, uma transgressão da lei, uma vez que a lei é a palavra de Deus. Olha só, cristianismo, os praticantes do cristianismo possuem outra visão sobre o que é pecado. Eles definem como o pecado um ato, um desejo, ou mesmo uma palavra contrária à lei de Deus, um abuso de liberdade. No entanto, os cristãos dividem em 3 tipos de pecado. Olha só, vamos lá para o primeiro pecado, pecado mortal. É o pecado onde há um ato grave cometido e ele é feito de forma totalmente consciente e com consentimento deliberado. Olha só, o segundo, pecado venial. Quando se trata de um ato mais leve ou mesmo grave, que não tenha sido cometido conscientemente ou com consentimento, e por isso leva a pessoa apenas ao purgatório para se purificar. Veja só, terceiro pecado, o pecado original. É o pecado transmitido para todos os homens que foi trazido por Adão e Eva. É um pecado perdoável. Através do batismo, de acordo com os cristãos, a doutrina do pecado original pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal, através da queda do primeiro homem que desobedeceu aos desígnios do Criador, ou seja, de Deus. E como resultado, a natureza de Adão e toda a sua descendência tornou-se pecaminosa. No entanto, essa doutrina apenas faz referência, meus queridos, ao cristianismo. E por isso é considerada incompatível com as outras religiões mundiais, ou seja, o hinduísmo, o budismo e o islamismo. No primeiro caso, o hinduísmo
É por acreditarem em sucessivas reencarnações, a ideia de pecado é substituída por duas noções intimamente ligadas. A primeira, o sará, ciclo de morte e renascimento que mantém preso todo o ser vivo, segundo Kamar, ou seja, o ato e suas consequências inseparáveis, que aprisiona todo ser no ciclo das mortes e renascimento. Para sair desse ciclo, cada ser precisa melhorar seu Kamar ao longo de várias reencarnações. Por isso, o hinduísmo apresenta várias vias para alcançar o Kamar, ou seja, a libertação do ciclo de renascimento, como objetivo de vida de todo hindu. No budismo também não existe a noção de pecado original, pois, segundo os budistas, ninguém nasce pecador, mas as pessoas sofrem porque vivem. Então, a primeira sensação do viver é o sofrimento e não a felicidade, uma vez que a vida é sofrimento. O objetivo dos budistas é alcançar o nirvana através do conhecimento das 4 nobres verdades e percorrendo o caminho ocular, que significa ter entendimento, pensamento, linguagem, ação e esforço correto antes do desejo. O islamismo também não ensina nada semelhante à ideia cristã de pecado original, pois o Islã ensina que os homens pecam por livre escolhas, não por terem nascido pecadores, como é no caso do cristianismo. Por isso, eles adotam a doutrina pelagiana, que não sustenta que o homem é responsável pela sua própria salvação, e por isso não precisa de graça. No entanto, os muçulmanos reconhecem que o pecado é algo contrário a Deus, ou seja, é a inclinação humana para fazer aquilo que é contrário a Deus. Ou seja, o nome pecado está direcionado a quem segue a uma religião. Que a graça de Deus esteja em seus lares, brasileiros e não brasileiros.